Os únicos líderes que vão disputar a eleição sou eu e o Lula. Por isso que eu e o Lula temos que ir ao segundo turno e eu vou derrotar o Lula lá. O Trump avisou, antes mesmo de chegar ao poder, que faria isso. Isso faz parte de uma nova estratégia de posicionamento dos Estados Unidos perante o mundo. Ele quer reposicionar, inclusive, os parceiros dele e está vendo onde há uma certa desproporção nas relações, ele vai mexer. Ele está fazendo isso com o Brasil por dois motivos. Um, eles avaliam que há uma desproporção na relação entre os dois países, sim, do ponto de vista de tarifa, mas eles também enxergam a oportunidade de tirar o Brasil da zona de influência da China. Dado que o governo Lula é um governo muito vassalo, submisso ao bloco político da China, da Rússia, e a política externa brasileira foi sobre isso, ele pôde deslocar o Lula para ter que sentar e negociar com ele. O que o Lula percebeu? E eis minha crítica aqui aos dois blocos políticos que eu concorro nessas eleições. O Lula percebeu que tem muito a ganhar fazendo propaganda, dizendo que ele está enfrentando os Estados Unidos. E aí não entrou, do ponto de vista da negociação, em nenhum termo mais profundo, aguardando isso. Aguardando agora, às vésperas da eleição, uma briga com os Estados Unidos que é boa para ele em termos de popularidade. Já estão assanhados com planos Brasil soberano, que para mim é só enxugar gelo. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que são vassalos do Trump. E não é nem que eles são vassalos dos Estados Unidos, eles são vassalos do Trump. Eles acharam no passado que a ideia de tarifar o Brasil era muito legal, que era muito bacana, ia pegar bem. Não deu certo. O Lula ganhou popularidade à época. E agora o Flávio foi tentar fazer mais uma pataquada lá nos Estados Unidos, também não se deu bem. Então é uma situação ridícula de falta de liderança. O Brasil não consegue nem sequer ter uma estratégia aposta, porque está todo mundo pensando apenas na agenda eleitoral. Agora, candidato, o senhor considera que o tarifaço só existe por causa da família Bolsonaro? Não, eu acho que também existe por causa da família Bolsonaro. Mas, como eu disse antes, o Donald Trump já havia previsto que iria fazer isso com inúmeros parceiros de outras nações. O Brasil tinha que se adaptar a essa circunstância. Os Estados Unidos dependem das terras raras do Brasil para eles terem uma industrialização e a própria soberania militar nas próximas décadas. E eles precisam sentar para conversar com a gente. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O Brasil poderia sentar e obrigar os Estados Unidos a ter uma nova relação conosco em novos termos, que é o que eu estou propondo. Um realinhamento geopolítico do Brasil, que o mundo vai depender em grande medida do Brasil para poder fazer frente à China. Nada disso foi feito. O Flávio Bolsonaro nem sabe o que é. Mas, candidato, como seria isso? O senhor fala em obrigar os Estados Unidos, parece um termo um pouco prepotente quando a gente fala da maior potência do planeta. Como é que o senhor negociaria com os Estados Unidos, por exemplo, terras raras e outros temas de interesse para reduzir as tarifas contra o Brasil ou talvez até extingui-las? Eu tenho contato com, não só com membros da Casa Branca, com membros da atual administração americana. Quando eu falo obrigar, eles são obrigados a fazer isso simplesmente porque um F-35, que é o principal caça americano, vai meia tonelada de terra rara. E essa terra rara que vai no principal avião a jato de guerra dos Estados Unidos é toda extraída e processada na China. Então, eles vão precisar construir uma indústria paralela, estão desesperados investindo nisso, e o caminho natural é sentar com o Brasil. O que eu quero falar é, o Brasil tem que utilizar essa posição privilegiada que ele tem para realinhar a relação com os Estados Unidos. Transferência de tecnologia, nós fazermos nossas reformas de competitividade, atrair empresas americanas, fazer o processamento e a produção de componentes, ímãs, elementos luminotécnicos que também são produzidos através das terras raras, aqui dentro, reindustrializar o Brasil em parceria com os Estados Unidos, porque a China hoje é nosso maior parceiro, mas essa parceria vem com preço. Nós estamos nos desindustrializando muito. A gente está primarizando a nossa economia. Uma relação boa com a Europa e os Estados Unidos mudaria isso. Aí o senhor ofereceria algum tipo de exclusividade ou preferência para os Estados Unidos processarem terras raras aqui no Brasil, em troca dessa transferência de tecnologia? O senhor acha que eles seriam um parceiro preferencial nessa área de terras raras, por exemplo? Depende do que eles oferecerem para a gente. Eu sei que a União Europeia também quer trabalhar conosco, o Japão quer ter uma nova industrialização baseada nisso, Taiwan, que já trabalha com semicondutores, precisa. Então vamos sentar todo mundo numa mesa e vamos falar, olha, o Brasil está aqui aberto a fazer troca de tecnologia e processar as terras raras aqui e trabalhar em parceria com as grandes nações aqui, gerando emprego aqui e subindo a escala global de produção nossa. Essa é a nossa parceria. Se os Estados Unidos estiverem afim, e eles têm necessidade de construir isso, podem ser um parceiro preferencial, como a União Europeia também pode ser. Não, eu não sou contra todo tipo de assistencialismo e eu defendo que o Bolsa Família, para pessoas que vivem em cidades que não têm atividade econômica, ou especialmente mães de família que não têm como prover sustento, especialmente mães solteiras, elas tenham acesso ao Bolsa Família. O que eu não consigo aceitar é um misto que está acontecendo em muitas cidades brasileiras, especialmente entre homens, de fazer um bico, não ter um emprego formal e receber o Bolsa Família. E aí isso custar não só para o erário, mas para outras pessoas que no Brasil estão trabalhando
com uma carga tributária gigantesca, não estão conseguindo consumir, não estão conseguindo melhorar essa qualidade de vida, porque elas pagam por isso. Assim como pagam pelos altos custos do governo federal, pelas despesas estúpidas que são contraídas pelo atual governo. Então, sim, temos que ter políticas sociais, sim, existem políticas assistenciais que são necessárias, mas não, nós não podemos ser um país do assistencialismo. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Hoje, o Bolsa Família no Nordeste está presente em 40% dos municípios. Eu acho que isso já virou veneno, isso não é mais remédio. O Flávio, ele é apenas um outro lado da moeda do lulismo, no sentido de que eles participam dos mesmos escândalos de corrupção. O petismo e o bolsonarismo estão presentes em maior ou menor grau, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Tem uma prática horrenda de ficar andando com bandido por aí. E a única diferença é que o bolsonarismo fica fingindo que ele é moral, ou que ele tem algum tipo de relação com Deus, e que ele pode fazer algum tipo de crítica moral ao petismo, quando não tem. Ele é igual ao petismo nesses termos. O Flávio Bolsonaro andar com o sicário apenas me deixa preocupado com o sicário, se ele pode ter sido eventualmente assaltado pelo Flávio Bolsonaro, porque em termos de qualidade ética e moral ali, ambos eram capangas do senhor Daniel Vorcaro. Então, acho que apenas, vamos dizer, está referendando o que a gente já sabe sobre o Flávio. Candidato, esses são os dois favoritos para vencerem as eleições presidenciais e para irem para o segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula. Por mais que o senhor diga que os dois são ruins, quem seria, na sua visão, o menos danoso para assumir a presidência da República, caso sejam esses os dois candidatos no segundo turno? Eu não vou entrar numa guerra pensando em perder. Eu peço desculpa se não é uma resposta satisfatória que eu estou dando para a tua pergunta, se é uma pergunta precisa, porque eu tenho que derrotar eles. Eu acho inaceitável um país com 200 milhões de habitantes, que o potencial do Brasil está preso nessas duas quadrilhas. São duas quadrilhas. Eu estou presente hoje no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, basicamente a máfia que administra o Rio de Janeiro é toda ligada ao grupo do Bolsonaro. Eu rodei agora o Nordeste inteiro e as máfias que administram o Nordeste são todas ligadas ao petismo. É um país que está devastado, destruído, moralmente corrompido. Aceitar que esses dois grupos sujos disputem o segundo turno é aceitar que nosso país acabou. Eu não vou aceitar isso. Da dívida e na parte fiscal. Eu já tenho uma PEC protocolada para resolver a questão fiscal na área da despesa. E onde nós vamos cortar a despesa? Nós vamos fazer uma nova reforma da Previdência, nós vamos desindexar tanto a aposentadoria quanto o BPC do aumento do salário mínimo, vamos fazer reajuste com base na inflação, nós vamos desvincular gastos da saúde e educação, que hoje estão muito presos, e eles estão distorcendo os nossos gastos, fazendo que a economia brasileira pague muitos juros. Nós vamos mexer demais nas renúncias fiscais de empresas beneficiadas, ou seja, naquelas pessoas que ficam multibilionárias com o governo deixando de cobrar impostos delas. Também vamos tratar dos benefícios e dos super salários do alto funcionalismo. E isso é uma reforma na casa dos 3,3 trilhões. Então, se você quiser que eu seja bem específico, eu entro em detalhe em tudo. Quando eu falo da China, eu falo, por exemplo, da política industrial chinesa. Quando eu falo da Coreia do Sul, eu falo da política da formação dos blocos econômicos comerciais e industriais que a Coreia do Sul fez nos anos 60 e 70. Se quiser falar, por exemplo, do modelo chinês de administração de províncias e cidades, eu quero trazer isso através da nossa lei de responsabilidade gerencial. O Japão também tem um bom modelo de administração de cidades, que nós também traremos através da nossa lei de responsabilidade gerencial. Os Estados Unidos têm uma política de controle de gastos, controle fiscal e transparência muito clássico, por parte da premissa liberal do Estado que eles têm. Então, também posso falar que isso é inspirado também nos Estados Unidos da América. A Itália tem um bom modelo de fusão de cidades. Nós traremos um modelo também inspirado no que a Itália faz. Então, eu posso entrar no detalhe sobre absolutamente qualquer tema, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, e as soluções que eu trago para o Brasil, elas são muito concretas e inspiradas sempre em casos que funcionaram. Tá certo, candidato. Vamos... se eu escalar, como eu pretendo escalar nas eleições presidenciais, nós vamos fazer uma bancada bastante robusta de algumas dezenas de pessoas. Equipe, qualidade, time, nós temos. Dinheiro, infelizmente, não dispomos. Ainda que nas vaquinhas oficiais, já saiu uma matéria sobre isso, nós somos o partido que mais coletou recursos, né? Temos muitos candidatos aí no top 10, no top 20, então são campanhas robustas que estão surgindo ao redor do Brasil, e a própria pesquisa Atlas captou que hoje o Partido Missão já é o terceiro partido em preferência por parte do eleitor brasileiro, e do eleitor de 16 a 24 anos ele já consta na primeira posição. Então a gente vai ter um desempenho muito surpreendente nessas eleições. Eu acho que faremos uma bancada tranquilamente, cruzaremos em todas as circunstâncias a cláusula de barreira e vamos entregar para o nosso querido Kim Kataguiri o sonho dele de ser líder de uma bancada recheada de pessoas. Hoje eu tenho um deputado, mas é um que vale por 10, né? Kim Kataguiri aprova projetos e relatórios o tempo todo, e eu espero ter outros que valham por muitos também. Projeção, né? Mas o senhor não participa do horário eleitoral, não tem direito ao fundo eleitoral, né? Um partido que nasceu agora, há pouco tempo, há menos de um ano, e então do horário eleitoral de TV e rádio gratuito, o senhor não participa, por exemplo, né?
Eu acho que vai ter alguma coisa lá para meter, tipo, um menu Renan Santos, 14, né? Fazer igual o Enéas fazia, né? Naquela época dele. Vai ter um tempinho minúsculo, mas do ponto de vista político, eleitoral, a nossa bancada é